Quando o Senhor nos falou que esse ministério era internacional, a gente falava assim: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Mas a palavra de Deus está indo aos continentes. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Tudo isso, querido, para a glória do Senhor. Por quê? Porque Deus quis fazer dessa forma. Quando Deus quer, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Jó 42:2 diz: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem cair, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Então, meu amado, dá lugar ao rio de Deus, dá lugar ao Espírito Santo, porque um grande avivamento virá sobre a nossa nação. E Deus tem falado tanto sobre isso, é quase impossível a gente acreditar isso hoje, mas escreva isso, querido. E o avivamento não vai começar pelas grandes igrejas, não. Deus tem falado isso, Deus tem ministrado ao nosso coração. Estava falando aqui sobre o avivamento da Rua Azusa na semana retrasada, se não me falha a memória. Foi um avivamento que começou nos Estados Unidos no ano de 1906. Um grupo de irmãos orando numa igrejinha pequena na Califórnia. E eles começaram a orar, e de sorte que aquele trem, o número de pessoas foi aumentando, ao ponto, no auge daquele avivamento, as pessoas chegavam a algumas 3, 4 quadras, quarteirões. Antes de chegar no templo, uma multidão ficava em volta do lugar, e as pessoas iam chegando perto do lugar, e iam sendo batizadas com o Espírito Santo. As pessoas começavam a gritar pedindo a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados, por causa da presença genuína do Espírito Santo. E eu acredito, irmãos, que Deus vai derramar um avivamento sobre a nossa nação. Se você crê também, então dá uma salva de palmas ao Senhor. Diga: eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Vamos navegar aqui nas asas do Espírito. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 15, versículo 21. Meu Deus. Marcos capítulo 15, versículo 21. Diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Somente esse versículo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Pai, na terra como ela é feita nos céus. Venha repreender, meu Deus, todo o espírito que não provém do Senhor, toda obra contrária, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, que caia por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda investida do maligno, nós anulamos agora no poder do nome de Jesus. Que venha o teu reino neste lugar, manifesta o teu poder, a tua unção, que teu Santo Espírito, Deus, tenha total liberdade para agir em nossas vidas, através de nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar, amado. Amados, Deus falou tanto comigo nesse único versículo hoje, que eu estou impactado. Começou com aquele vídeo que a irmã Conceição colocou no grupo hoje. Quem viu aquele vídeo? Pastor Josué Irion, eu até comentei lá. Aquele vídeo, ele mudou
o meu rumo. Coloquei um pequeno testemunho lá no grupo. No ano de 1997, querido, eu me converti ao Senhor. E eu tinha muitos sonhos pessoais. E o Espírito de Deus começou a gerar no meu coração um chamado, e eu não tinha certeza, eu tinha dúvidas acerca do meu chamado e do ministério que o Senhor tinha para minha vida, que eu não sabia nem o que era ser crente, que dirá pastor. Mas quando Deus nos chama, a gente não tem opção. Foi o que aconteceu com Simão, ele não teve opção. E aquele vídeo, irmãos, impactou, inflamou meu coração com uma chama tão forte, que hoje eu me lembrei desses 20 e poucos anos atrás, que foi ali eu decidi abrir mão dos meus sonhos pessoais, para ir para o seminário, estudar, fazer um curso de 4 anos de teologia, estudando todos os dias, para poder ser pastor. E eu louvo a Deus, que nessa caminhada árdua, o Senhor tem nos dado vitória. Muitas vidas estão sendo tocadas, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: porque a excelência do poder está em vasos de barro, para que a honra e a glória seja do Senhor e não nossa. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Então, amados, o Espírito Santo começou a tocar-me com essa vida desse homem, porque a palavra de Deus diz aqui em Marcos capítulo 15, você pode ler também Lucas capítulo 23 e Mateus capítulo 27, você vai ver nos evangelhos sinóticos, né, que são os evangelhos semelhantes, que a gente chama sinóticos. Eles são semelhantes. Vai ter a história de Simão, o sirineu, que foi, vamos dizer, de certa forma, coagidos pelos soldados romanos a carregarem a cruz de Jesus. Mas é nos detalhes que o Espírito Santo fala conosco, que Deus começou a falar comigo assim de uma forma muito ímpar, muito singular, e eu queria tentar transmitir aquilo que o Espírito Santo falou comigo. A Bíblia diz que Simão, ele era um sirineu. Sirineu era de uma cidade de Cirene. Simão sirineu significa que ele era de uma cidade chamada Cirene, que hoje é um lugar chamado Etiópia. Estava a mais ou menos 1.600 quilômetros de distância. Só que Simão era judeu, e etíope é negão, né, Renato? É nós, é negão. Como que um judeu negro no meio da África está a 1.600 quilômetros em Jerusalém no dia da crucificação? Aí é que Deus começa a falar. Deus começou a ministrar muito forte. Eu fui pesquisar, fui orar. Existe um costume nos judeus, os israelenses, que era o costume seguinte, que o judeu pode estar no mundo inteiro, mas pelo menos uma vez na vida ele tem que ir a Jerusalém, adorar o rei em uma das festas, as 3 principais festas judaicas, que são Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E Simão foi para poder adorar o rei no dia da Páscoa. E aqui, quando eles chegavam naquele lugar, eles vinham com vestes brancas. Por quê? É muito interessante isso. Eu fui pesquisar e Deus começou a falar através disso muito forte no meu coração, que Simão, ele estava de vestes brancas porque os judeus vestiam de vestes brancas. Para quê? Para que quando o sacerdote pegasse um tipo de esponja que pegava o sangue dos animais que estavam ali no tabernáculo, ele tinha que salpicar, e as vestes brancas tinham que ficar salpicadas de sangue. E quando Simão estava caminhando para ir ao templo, para ser salpicado de sangue, ele se encontra com Jesus caído. Meu Deus. Aí que o Espírito Santo começou. Porque Cristo, irmãos, é o nosso alvo. Quem é o corpo de Cristo? Não é a igreja? Sim ou não? Cristo ali, o corpo de Cristo estava caído.
E Deus usa Simão Cirineu para ajudar a levar a cruz de Cristo. Ele estava voltando do campo. A Bíblia diz que ele estava voltando do campo. O campo simboliza, meu irmão, o lugar onde as pessoas evangelizam, um lugar de levar a palavra, né? E ali, quando Simão chega, ele ia de encontro ao templo para poder ser justificado por aqueles pingos daquele sangue de animais. Mas o escritor, os hebreus, nos diz que o sangue de bodes, dos cordeiros não poderiam nos purificar, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Às vezes nós temos um caminho definido, mas Deus traçou outras coisas para nós. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha sonhos estabelecidos, eu tinha muitos sonhos, mas Deus me fez, meu irmão, enxergar a cruz. Deus me fez entender que eu preciso levantar o corpo caído de Cristo, cansado. Qual é esse corpo? A igreja. Quem é a igreja? Somos eu, você. Muitas vezes a igreja está sendo massacrada, chicoteada, mas Deus levanta, meu irmão, homens e mulheres como Simão Cirineu para ajudar a levar a cruz. Andou 1.600 quilômetros pensando em visitar o templo, mas ele se encontra com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu saí de 3.000 quilômetros de distância, vindo com tantos sonhos, mas aqui o Senhor mudou a minha sorte. Deus muda a sorte até os dias de hoje. Deus continua mudando históricos de vida. Deus continua transformando. Deus continua levantando homens e mulheres como Simão Cirineu, que vai ajudar a levar a cruz, que vai ajudar a carregar a cruz até o Gólgota. Porque, querido, Satanás achava que tinha matado Jesus no Gólgota, mas ali ele dá o último suspiro e diz: está pago, está consumado. Ali o Gólgota era a conquista nossa. Aleluias! Pode aplaudir a Jesus, querido. Aquilo que era maldição se fez bênção para mim e para você. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Então você fica chorando por isso, aquilo, meu irmão. Só foca em Jesus. O apóstolo Paulo disse: olha, uns correm uma corrida humana, atrás de um troféu humano, mas nosso alvo é Cristo, e eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. Então, meu irmão, não tem evangelho sem cruz. Ajude a carregar a cruz. Não existe, querido, um evangelho sem sacrifício, sem luta, sem abrir mão da obra da carne. Não existe. É luta diária. É você lutar contra a vontade de pecar. É você lutar, meu irmão, contra a vontade de não ir na igreja. É você lutar, meu irmão, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E Deus muitas vezes nos força a carregar a cruz, como ele forçou Simão. Simão não queria, ele queria ir para o templo. Ele queria ser salpicado pelo sangue de animais, mas Deus deu para ele o sangue puro, inocente. Ah, meu Deus. Ele não sabia que ele estava ali, meu irmão, carregando a cruz de ninguém mais, de ninguém menos, de que o filho de Davi, o filho do Deus vivo, suas vestes ficaram salpicadas de sangue, porque a cruz já estava cheia de sangue. A vida dele nunca foi a mesma, mas a sua vida foi transformada, os seus sonhos foram mudados. Olha, existe recompensa com nós. Simão, ele é um símbolo de uma igreja que ajuda a carregar o corpo de Cristo, que ajuda a levar o corpo de Cristo à ascensão, porque o Gólgota é a nossa vitória. Aquilo que era para ser derrota se transformou em vitória, irmãos, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados.
Era necessário. É tanto que quando Pedro tenta falar assim: oh Deus, eu não vou, Jesus, nós não vamos deixar você subir a cruz. Não, apartai-vos de mim, Satanás, maldito. Para trás de mim, sai de reto. Não foi assim que Jesus, exortou a Pedro? Porque ele não podia perder o foco. O Gólgota, a cruz. É necessário carregar a cruz. E Simão Cirineu, meu querido, é aqueles que sacrificam seus sonhos, suas metas, seus sonhos pessoais, por amor a Cristo e o Evangelho. Que não tem problema se deixar sujar, que na verdade não é sujar, é se banhar pelo sangue de Cristo. Olha só, querido, é tremendo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar num cavalo, com vestes brancas salpicadas de sangue. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá buscar os seus irmãos, que ajuda a carregar a cruz. Olha, querido, eu vou falar a verdade para você. Como pastor, quero confessar isso. Tem hora que a obra é muito pesada, de coração. Tem hora que o Evangelho é muito pesado. Carregar esse fardo sozinho é impossível. E Deus levanta alguns irmãos. Deus levanta alguns irmãos. Deus continua levantando pessoas ainda para tornar o fardo mais leve. Porque chegar no Gólgota não é para qualquer um, não. Chegar à conquista, aquele que perseverar até o fim, sentarás comigo num trono, e eu lhe darei uma coroa de glória, aleluias. Tem que perseverar até o fim. Tem momentos que a igreja, meu irmão, a gente acha que não vai mais, porque o fardo é pesado, a cruz é pesada. E eu falo: Deus, será que hoje eu consigo? Quantas vezes? Mas nesses dias eu tenho sentido o Espírito Santo ministrar algo muito forte. Eu tenho sentido no meu espírito algo muito forte da parte de Deus. Deus tem incendiado corações desejosos. Porque quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Qual voz você quer ouvir? Qual voz você vai dar ouvido? Como que você vai qual caminho você vai seguir? Está entendendo o mistério das mensagens? É um após outro o Espírito Santo que gerando um coração desejoso, gerando um coração, meu irmão. Por mais que a gente seja forçado a ter hora de carregar a cruz, a gente vai até o Gólgota. Eu me sinto muitas vezes como Simão, voltando para o campo com tantos sonhos, mas tendo que abrir mão dos meus sonhos para carregar uma cruz, que talvez não era a minha cruz para carregar, porque o Senhor me chamou para carregar uma cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar os seus sonhos, as suas vontades próprias, suas vontades carnais, para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero carregar a cruz contigo. Eu quero ajudar a levar esse evangelho de glória. Eu quero ser uma coluna no teu templo. Aqueles que são fiéis eu vou colocar como uma coluna no meu templo, disse o Senhor Jesus. Está lá no de Apocalipse. Sabe, a Bíblia diz que todos os nossos atos em prol do reino, o Senhor coloca um memorial diante dele lá. Aqui, o que o meu filho fez? Isso, e aquilo vai ficar como uma coluna no templo, como um memorial eterno. Aqui, isso é honra. Nós vamos ser honrados eternamente. Você não tem noção o que é isso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, você não tem noção, eu não tenho noção. Paulo tem noção, porque ele foi até o terceiro céu, e eu vi coisas inefáveis que eu não posso falar, porque o Espírito de Deus não me deixou falar. Então, meu irmão, é hora de mergulhar,
É hora de pegar a cruz, meu irmão, com as vestes limpas, deixar salpicar de sangue. Aquilo fala, sabe de quê? De você abrir mão da religiosidade para ser banhado pelo sangue de Cristo. Os religiosos rejeitaram a Cristo, mas os pecadores receberam, e Ele veio para os pecadores e perdidos, para salvar aquilo que estava perdido. Aleluias. De que lado você está, amado? Como que Deus falou comigo. Os judeus do mundo inteiro, eles viajavam milhares de quilômetros, pelo menos uma vez na sua vida, para poder ser, tocado por aquelas gotinhas de sangue daqueles sacerdotes. Mas Simão Cirineu viajou 1.600 quilômetros para tocar no sangue precioso de Yeshua. Aleluia. Olha, querido, existe recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Se existe, meu irmão, uma coisa que Deus sabe fazer, é recompensar. Se existe uma coisa que Deus sabe fazer, meu irmão, é presenteado. A Bíblia diz que Deus, é galardoador dos que o buscam. Não é assim? Deus é presenteador de quem busca Ele, de quem está com Ele. Deus ama quando você busca, quando você se entrega, e Ele te presenteia. Você vai ser honrado, querido. Você vai ser honrada pelas lágrimas que você derrama, pelo joelho que você dobra, pelo sacrifício na carne que você diz: não, eu quero obedecer ao meu Senhor, eu quero fazer a minha vida um instrumento nas mãos de Deus. E você abre mão para poder glorificar o nome do Senhor. Deus está anotando tudo isso, querido. Ele levava a cruz. Deus vai levantar, meu irmão, nesses dias um exército de homens e mulheres como Simão Cirineu, para ajudar a levar um fardo que está muito pesado. Cadê os Simões aqui? Levante sua mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Simão não se achava, vamos dizer assim, preparado, mas ele carregou. Às vezes você diz: eu não estou preparado, não, mas Deus vai te dar força, e as suas vestes vai ser manchadas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E tem mais. Segundo o texto que nós acabamos de ler aqui, Marcos 15, versículo 21, a Bíblia diz que Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. Aí, pesquisando na Bíblia, eu descobri que lá em Romanos capítulo 16, versículo 13, que existia um Rufo que se tornou pregador da palavra. E os historiadores da igreja dizem que os dois filhos de Simão Cirineu se tornaram grandes missionários. Sabe por quê? Porque as vestes dele foram manchadas com o sangue precioso do Cristo Jesus. Bem Davi, filho de Davi, o Yeshua, meu irmão, o Salvador das nações, estava ali e mudou todo o histórico, não só da vida de Simão, mas como dos filhos de Simão, até 1000 gerações. Aleluias. E sabe, muitos historiadores, existe um relato na história judaica de que Simão, como que Simão poderia ser um judeu lá na África, um negro, há 2.000 anos. Aí, sabe de onde que era Simão? De Cirene, que é hoje a Etiópia. Quem que era a etíope mais famosa da Bíblia? A rainha de Sabá. Alguns historiadores acreditam que existiam até hoje, você pode pesquisar, judeus africanos no meio de tribos com costumes hebraicos, judaicos, que têm os costumes e adoram um único Deus, lá no meio de umas tribos mais longínquas da Etiópia.
descobriu-se, lá em 1 Reis capítulo 10, que a rainha de Sabá, ela foi até onde? Salomão. E alguns historiadores acreditam que Salomão teve um relacionamento com ela, e isso gerou filhos. A Bíblia diz que Salomão mostrou toda a glória, e ela falou assim: olha, eu fiquei sabendo. A Bíblia, você lê, se não me falha a memória, 1 Reis capítulo 10, a Bíblia diz que a rainha de Sabá viajou 1.600 quilômetros para se encontrar com Salomão, para ver se era verdade. E a Bíblia nos relata que ela diz: olha, bem falaram acerca de ti, porém aquilo que eles me contaram não era nem a metade, e eu vi com os meus olhos que tudo que falaram de ti é verdade, e muito mais. Então a semente de Deus foi levada para a África. E como que sai um Simão, irmão, com nome judaico? A palavra Simão vem de Simeão, um das 12 tribos de Israel, um dos patriarcas. Então eles acreditavam que Simão era descendente de Salomão, e para ele poder chegar lá em Jerusalém, ele tinha que ter posses, ele tinha que ter condições financeiras para chegar lá, naquele tempo. E então, um da raiz de Davi se encontra com a raiz verdadeira de Davi. É muito tremendo. A raiz de Jessé, que a Bíblia diz que veio Davi, Jesus, se encontra com Simão. Não foi à toa não, irmãos. Não foi à toa. Aquilo simbolizava o seguinte: todas as nações serão benditas através de ti, Abraão. Estava apontando para Jesus. E para que aquele povo que levou a semente tivesse notícia de um Salvador, se encontrou lá em Jerusalém, 1.600 quilômetros, e os filhos dele se tornaram missionários. Ele se tornou um pregador da palavra. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para todos aqueles que creem no seu nome. Olha só, querido, eu vejo isso com tamanha revelação, tão grande, que eu fico: meu Deus, como que o Senhor tem um cuidado para com os seus? Porque o povo de Israel precisava aceitar a Cristo, e eles rejeitaram eles. Mas veio uma raiz de Jessé lá da África para aceitar a Cristo, porque Deus tem promessa. Gálatas capítulo 3 e 4 diz que pela fé em Cristo Jesus nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa, de toda a promessa, que em ti, eu, você, as nações serão benditas, as famílias da terra serão benditas. E para terminar, para encerrar, os historiadores acreditam, os arqueólogos, que a distância em que Simão percorreu até o Gólgota foi 50 passos. 50 passos. A distância que ele carregou a cruz foi 50 passos. E os dias, cada passo daquele simbolizava um dia. Porque depois da Páscoa, quem estava aqui no dia que eu preguei sobre Shavuot, Pentecostes, lembra? Quantos dias da Páscoa até Pentecostes? 50 dias. Cada passo simbolizava um dia. Ele estava carregando a cruz juntamente com Cristo ali, indo para o Gólgota. E no final veio o que? A recompensa. Qual é a recompensa? A cruz de Cristo é recompensa para nós. E no final dos 50 dias que a igreja esperou, no dia de Pentecostes, o que veio? O batismo com o Espírito Santo. Existe uma recompensa para aqueles que ajudam a carregar a cruz.
E é a melhor parte de Deus, que é a sua própria presença. Vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz lá no livro de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ouvimos do céu um som, como o som de um vento veemente e impetuoso, e viu línguas repartidas de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Meu Deus, você sabe quem que estava lá, irmão? Simão. Para ser recompensado, para levar o batismo de fogo para a sua terra. Sabe, a Bíblia diz que eles de várias partes do mundo ouviam na sua própria língua. Deus tem plano na eternidade, querido. Às vezes você acha que você é obra do acaso, não é não. Você não está aqui hoje acaso, não. Deus te trouxe aqui para poder plantar essa semente no seu coração, para mudar o teu histórico de vida, para você tomar uma posição diante dele, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Queridos, não tem tempo mais para brincar de ser crente. Não tem tempo. Decida que voz você vai ouvir hoje. Essa tarde eu chorei muito ouvindo aquela mensagem de novo, que eu me lembrei dos 20 e tantos anos atrás, quando o Senhor me chamou. Eu lembro como se fosse o dia de hoje, irmãos. Pastor, eu quero te mostrar uma fita. Era fita cassete. Você está em dúvida sobre o seu chamado? Veja essa fita. Só que era uma pregação de 2 horas, mas, meu irmão, eu desidratei naquele dia. Eu desidratei. Eu fiquei mais ou menos meio dia chorando. Meio dia. Eu chorei quase 24 horas. No outro dia eu falei assim: faz minha matrícula no seminário. Abri mão de tudo, meus sonhos. Tinha muitos sonhos. E eu fui dedicar 4 anos a estudar a palavra de Deus. Estudar e ajudar na obra, no templo. Nós estávamos em construção lá na igreja que eu participava. Todo final de semana, meu irmão, eu ia para lá cavar buraco. Todo final de semana, meu irmão, tinha mutirão. Todo sábado, meu irmão, era sagrado. Subir no monte, que era a igreja no monte. E lá, o Renatinho conhece. Lá tem umas colunas que é mais ou menos, e é de concreto mesmo. Não é oco não, né, Renato? Nós carregamos aquele concreto no ombro. Fora o evangelista, estou falando, né? Todo final de semana levando milhares, centenas, milhares, eu tenho certeza que foi. A gente saía naquele bairro derramando óleo, profetizando salvação do povo. Ia para o monte, rapava a cabeça, deixava a barba crescer, fazendo voto para ganhar essa cidade para Jesus. Ia para o sítio, ficava 3, 4 dias sem comer nada, jejuando e orando em prol das almas. Aí a pessoa: pastor, é uma bênção. Não, querido, tem que pagar preço. Não existe caminho de Cristo sem cruz. Hoje as pessoas não aguentam orar 5 minutos. Vai falar em jejum, misericórdia, pastor. Não aguento não. E quer unção, quer andar sobre as águas, não tem como, querido. Eu sou resultado hoje do que eu plantei lá atrás. Dedicação. Falando para minha glória não, tá, irmãos? Abrir mão, sacrifício. Hoje as pessoas não abrem mão nem de um domingo nem para ir vir na igreja, nem para assistir online. Assiste dentro de casa, irmão. Tem gente que eu nunca vi entrar, que a gente sabe quem entra e quem não entra. Como que vai ser abençoado, irmão? A gente fala isso, parece que o pastor está brigando. Não, querido, eu tenho pena, eu tenho dó. Porque quando eu me converti, meu irmão, eu queria mergulhar na fogueira. Não, eu queria mergulhar. Eu quero até hoje, quando eu ouço uma palavra daquela, eu quero mergulhar na fogueira, irmão. Porque eu não nasci para ser crente frio. Eu nasci para ser crente cheio do fogo de Deus, meu irmão.
A gente ia para um retiro final de semana com 100 adolescentes, 30, 40 batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, sem saber o que estava fazendo, mas tudo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, naqueles dias foi um grande avivamento que veio. Mas eu creio que Deus vai levantar nesses dias. Eu estou contando isso aqui, meu irmão, para ver se eu coloco fogueira. Eu não, o Espírito Santo quer colocar fogueira no teu coração, acender a chama. Então, mergulha. Não seja um crente morno. Não dê o resto para Deus, o resto do seu tempo, o resto da sua vida, o restinho não. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, a obra de Deus em primeiro lugar na tua vida. Buscar o quê? Em primeiro lugar o reino e a sua, e o que mais? As outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, Jesus deixou todo o mapa da mina para nós, irmão. Sabe o que acontece? Tudo que eu abri mão, Deus me recompensou. Me recompensa até hoje. Tem hora que eu falo assim, Deus, é mistério. Eu não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes eu pensei em desistir disso, filho, eu cuido de você. Não tenha medo, você não está só. Eu me achava sozinho, eu chorava, eu abri mão de coisas melhores para poder começar um trabalho do zero, sem ninguém, sem apoio de ninguém até hoje. Pergunta se algum pastor veio aqui falar um dia de grande ministério, fala assim, pastor, o que você está precisando? Eu tenho fé em Deus que isso vai mudar, porque quando Deus me der a condição, eu quero ajudar muita gente. E eu não falo isso para a glória, não, eu ajudo coisas muito mais que muitos ministérios grandes aí. Não tenho condições não, mas eu tenho fé, irmão. Eu não falo isso para minha glória, porque a gente tem que aprender, meu irmão, que princípio é princípio. Eu preciso viver princípio. Eu planto na vida de missionários. Por quê? Porque eu sei que a lei da semeadura vale. E eu colho daquilo que eu planto. Planto na igreja, planto missionário, planto trabalho, planto dinheiro. E trabalho aqui há 11 anos quase. Tudo o Senhor nunca me deixou faltar. E os meus filhos são bênção, glória a Deus. Tenho certeza que nunca vai faltar nada para eles. Todos os dias eu ponho as mãos sobre eles. E se você nunca vai ter necessidade de nada, falo mesmo. Em nome de Jesus, você vai ter necessidade só de ser cheio do Espírito Santo. Vai ter uma fome gigante pela presença de Deus. Você vai buscar o Espírito Santo. Você vai ter fome de Deus. É isso que eu profetizo sobre a vida dos meus filhos. Profetiza sobre eles também. Porque na hora que você estiver profetizando, você também vai ter uma fome enorme de Deus. Não tem tempo, igreja. Não tem tempo, é hora de carregar a cruz. Falta 50 passos para chegar à conquista. O dia do Senhor está vindo. E essa caminhada é fundamental. Simboliza, querido, você ajudar a carregar o fardo para a conquista. Em todos os aspectos. Seja, meu irmão, se doe. Se doe na obra de Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Se doe com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Dar-se com alegria é tudo na sua vida, porque você vai ver as coisas mudando na tua vida. A sua vida financeira mudar. Os céus vão se abrir, irmão. Eu sou testemunha viva disso. E todos os irmãos que fazem a obra do Senhor aqui, me ajuda a carregar essa cruz aqui. Tem alguns irmãos aqui nesse lugar, nessa igreja, nesse ministério, algumas pessoas que nem vêm na igreja, mas que são Simão, que ajuda a carregar a cruz. Sabe por quê? Porque Deus levanta quem Ele quer. Então, meu irmão, em nome de Jesus, fique de pé. Vou orar, está na hora. Quem entendeu, diz glória a Deus.
Fecha os teus olhos.